qualquer das formas, é fundamental dizer que, na prática, o que está a acontecer é a utilização do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, portanto, deste senhor que aqui está, a utilização deste senhor para proteger alguns interesses individuais, nomeadamente este da acumulação de reforma e vencimento que privilegia o Presidente do Governo Regional, o próprio Presidente da Assembleia e a Vice-Presidente da Assembleia, que nesse caso é do CDS, quando, noutras situações, este senhor, o senhor Estatuto, não é tido nem achado, inclusive em aspectos essenciais para os madeirenses. Ou seja, para questões que interessam aos madeirenses, o CDS e o PSD faz orelhas mocas para o senhor Estatuto. Para questões particulares de interesse para o Presidente do Governo, o Presidente da Assembleia e para a Vice-Presidente da Assembleia do CDS, aí ouvem muito bem o Estatuto e dizem que ele impede qualquer alteração. Na verdade, nós temos no Estatuto várias normas que não estão a ser seguidas. E nesse caso, nós não ouvimos nem o PSD nem o CDS a querer barrar a aplicação dessas medidas aqui na Madeira. E dou aqui alguns exemplos, por exemplo, o caso da sobretaxa do IRS, 3,5%, que se aplicou em 2012 e que se irá aplicar em 2013. Nesse caso, essas receitas que deviam ser da região, de acordo com o Estatuto, não serão. Portanto, e nesse caso fazem orelhas mocas para o senhor Estatuto. Também o artigo 130, em que diz que os madeirenses não devem pagar o sobrecusto que existe referente ao transporte de combustíveis para a Madeira. Na verdade, o próprio Governo Regional, fazendo orelhas mocas para o senhor Estatuto, tem na sua fórmula de cálculo uma componente que é de 4,6 cêntimos por litro para pagar esse custo de transporte para a Madeira. Portanto, mais uma vez, uma dualidade de critérios. E há ainda mais um terceiro exemplo, que é o facto do Estatuto permitir que a Assembleia Legislativa Regional reduza as taxas que são aplicadas aqui na Madeira, nomeadamente no IRS e no IVA, até 30%. No entanto, as taxas de IRS na Madeira são as mesmas do continente e no IVA temos apenas uma redução de 1 ponto percentual. Por outro lado, há também algo que é, de certa forma, novidade, que não tem sido muito falado, que é o facto de, efetivamente, o Estatuto Político-Administrativo diz que o Estatuto Remuneratório dos titulares de cargos públicos na Madeira é definida no artigo 75 do Estatuto. Ora, esse mesmo artigo diz que, no caso do Presidente da Assembleia e do Presidente do Governo Regional, o Estatuto Remuneratório é idêntico ao do Ministro, ou seja, remete para a legislação nacional. E, nesse sentido, se é idêntico ao do Ministro, significa que, tal como os ministros, que obviamente é definido pela legislação nacional, tal como os ministros, não podem acumular reforma com vencimento. Por outro lado, também, o próprio Presidente aqui da Assembleia Legislativa Regional assumiu, num ofício que me foi enviado, na sequência de uma pergunta que fiz, que a suspensão dos subsídios de férias e de Natal e a redução remuneratória para os titulares de cargos políticos aqui na Madeira decorre diretamente da legislação nacional, ou seja, do Orçamento do Estado. Ora, se assim é, se para isto o Senhor Estatuto não é tido nem achado, porquê que em relação à acumulação de reforma e de vencimento, aí, ai Jesus, que o Senhor Estatuto não acha? Bom, isto mostra claramente que há aqui dois pesos e duas medidas, há aqui uma dualidade de critérios e há aqui também influências entre políticos de cá com políticos de lá, no sentido de travar medidas que afetam algumas personalidades importantes desta região, ou que se querem fazer importantes nesta região, e outras medidas que afetam os madeirenses, aí o Estatuto é escondido, o Estatuto não é tido nem achado.
Bom, e nós, obviamente que esperamos que, do ponto de vista do orçamento do Estado, apesar das propostas que estão a ser feitas por alguns partidos, nós já não temos esperança que o PSD e o CDS, até porque eles são interessados em manter estas benesses para o Dr. Alberto João Jardim, para o Dr. Miguel Mendonça e para a professora Isabel Torres. Não acreditamos que na Assembleia da República essas propostas sejam aprovadas e, por isso, nós vamos dar seguimento a este dossiê, alegando que, de acordo com o próprio Estatuto, que remete para o Estatuto remuneratório do Ministro, de acordo com o próprio Estatuto, o Dr. Alberto João Jardim, o Dr. Miguel Mendonça e a professora Isabel Torres não podem continuar a acumular reforma e vencimento. E não podem continuar a ser um exemplo da imoralidade que existe na política. Não podem continuar a ser um exemplo da injustiça que tem existido aqui na Madeira, em que uns apanham com os sacrifícios e outros apanham com as benesses e com os favorecimentos.